Oi, meu nome é Paulo Henrique, eu sou do terceiro ano técnico em administração da escola Piantão Taça Dragão e hoje, juntamente com a minha equipe, a gente vai apresentar um seminário voltado para a disciplina de logística. Bom, eu vou falar sobre o comércio exterior, a sua definição, o que ele é, né, e como ele funciona aqui no Brasil. Bom, basicamente, de uma forma bem resumida, o comércio exterior é uma troca de favores, é uma parceria entre dois países, uma união, vamos dizer assim, que um país faz com outro país. E nessa união, nessa parceria, vai existir os dois termos, que é a exportação e a importação. E o que são isso? A exportação é quando um país ele vai vender o seu produto, a sua mercadoria, a sua matéria-prima para outro país. E esse outro país que está comprando esse produto, a gente chama de importação. Esse país está importando matéria-prima, produtos de outro país. Então, o comércio exterior ele é muito importante no desenvolvimento dos países. Ele apresenta uma grande porcentagem do BIP, que é o Produto Interno Bruto. E, infelizmente, o Brasil ainda não tem um papel de destaque nesse sentido. Os principais produtos, mercadorias, matérias-primas que o Brasil exporta é o cacau, a soja, o açúcar e o café. E um dos principais parceiros do Brasil é os Estados Unidos e a União Europeia como um todo. O Brasil, a gente pode até falar assim que é meio confuso de entender a questão da exportação e importação, a questão da parceria que o Brasil tem com outros países. Porque o Brasil ele possui uma vasta variedade de produtos, uma vasta variedade de matéria-prima aqui no nosso território. E ele acaba vendendo essas matérias-primas, vamos dizer, para o Japão, com um preço não tão alto. Ele vende essa matéria-prima para o Japão, e o Japão produz produtos, produz mercadorias com essa matéria-prima que é encontrada aqui no Brasil e vende para o Brasil com um preço muito mais alto. Isso é bem confuso de entender, porque se o Brasil tem essa matéria-prima e o Japão não tem, por que o Brasil não cobra um valor bem mais alto para o Japão? E o que acontece é o contrário, né? O Japão acaba cobrando um valor muito mais alto para o Brasil do que o Brasil para o Japão. E é basicamente isso. Meu nome é Jussiana Nascimento e eu vou falar sobre a evolução do comércio internacional. Existem dois grandes grupos que podem explicar o comércio internacional. O primeiro grupo foca-se nas ideias das vantagens comparativas. Esse modelo entende-se que o comércio internacional é incentivado pelas diferenças da disponibilidade de fatores da produção, como a terra, trabalho, tecnologia e capital. Um exemplo disso é a Grã-Bretanha. Exportava-se produtos de outros países e está associado às economias antes da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, o comércio internacional dava-se sobretudo o território com características distintas, manufaturados, já que eram abundantes em capital. Porém, importavam matérias-primas que tinham acesso aos fatores de produção que eram escassos, como a terra. Oi, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre a teoria do comércio internacional. Primeiro, eu vou falar do modelo Ricardino. Ele foca nas vantagens comparativas e é o modelo mais importante dessa teoria. Ele prevê que os países irão se especializar em poucos produtos em vez de produzir um grande número de bens. E ele tem apenas um fator de produção, que é a mão de obra. Agora eu vou falar sobre o modelo de Escher-Ohlin. Essa teoria defende que o padrão do comércio internacional é dado pela diferença na disponibilidade de alguns fatores naturais. Agora eu vou falar do modelo de gravitação. Bom, esse modelo ele apresenta uma versão mais empírica dos padrões do comércio. Ele prevê que o comércio será baseado na distância entre os países e na interação derivada do tamanho das suas economias. E por fim, eu vou falar do modelo de fatores específicos, que como no modelo Ricardino, esse modelo acredita que a economia produz dois produtos, mas com a existência de vários fatores de produção. Olá, meu nome é Virna e eu vim falar para vocês qual é a importância do comércio internacional ou comércio exterior. Bom, a importância do comércio internacional para a economia de um país se deve a diversos fatores. Entre eles está a garantia de venda do excedente de produção desse país, ao mesmo tempo em que permite que seu mercado consumidor
tenha acesso a mercadorias não disponíveis localmente. Além disso, o comércio internacional dilui os riscos das atividades, uma vez que, com a diversificação de mercados, as empresas podem continuar comercializando seus produtos, mesmo se houver uma crise econômica interna no país em que estão baseadas. A melhor forma de visualizarmos o desempenho do comércio interno de um país é por meio da sua balança comercial. Esse indicador registra as importações e exportações de bens e serviços. Se o seu saldo for positivo, significa que o país está exportando mais do que importando. E se for negativo, o valor das importações ultrapassam as exportações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os órgãos regulamentadores. A IATA, International Air Transport Association, Associação de Transporte Aéreo Internacional, que regula o transporte aéreo e ao qual as empresas e agentes de carga são filiadas, fundadas em 1919 na França, com o surgimento do transporte aéreo. É uma associação que reúne empresas de todo o mundo, tanto aérea quanto agente de carga. E nela temos 7 funções básicas, que são: a primeira, defender os interesses de seus representados; segunda, garantir a segurança e prestação de serviços aéreos; terceira, estimular a colaboração entre a empresa e a aviação civil; quarta, prestar orientação quanto à contribuição e modernização de aeroportos; quinta, tornar viáveis as rotas aéreas, garantindo a realização de um transporte aéreo regular no âmbito internacional; sexta, estabelecer tarifas de fretes uniformes entre as companhias associadas; e a sétima, regular as 3 conferências de fretes aéreos 1, 2 e 3. Oi, meu nome é Maria Alice e eu vou falar sobre os riscos do comércio exterior. Primeiro, vamos começar falando dos riscos econômicos. O primeiro risco é econômico, a insolvência do comprador. A insolvência é um estado em que o devedor tem prestações a cumprir superiores ao seu próprio rendimento. Ele vai ter que cumprir com uma coisa maior do que ele pode, maior do que o seu rendimento. Segundo risco, o atrasamento no pagamento. A falha do comprador em pagar até 6 meses. Ele vai pagar, não, no caso, nem vai pagar. Ele vai falhar com o pagamento no prazo que for o pagamento. Terceiro, flutuação cambial. A flutuação cambial é o sistema cambial que não é feito com supervisão. A compra e venda de moedas não é supervisionado pelo governo, não tem nenhum tipo de fiscalização, e isso é um grande risco, porque compra e venda sem fiscalização não tem mal. Agora eu vou falar sobre os riscos políticos. Primeiro, cancelamento ou não renovação das licenças de exportação ou importação. Se o governo resolver que vai cancelar ou que não vai renovar as licenças de exportação e importação para o seu país, o país não vai poder mais exportar e nem importar nada. E segundo, relacionados a conflitos armados. A qualquer momento pode acontecer uma guerra, como agora no começo desse ano de 2020. Teve uma suspeita que começaria uma terceira guerra mundial. Esse é um grande risco, porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra. De qualquer país, outro país, não importa, de alguma maneira pode afetar o comércio exterior. Terceiro, expropriação ou confisco por companhias importadoras. As companhias importadoras podem expropriar ou confiscar o seu produto, o seu bem. E quarto, de imposição ou banimento de algum bem após o embarque. Esse bem pode ser banido e você pode não receber ele. Quinta, transferência. A imposição de controle de transferência de valores do país importador devido às crises de liquidez. Então, o seu produto ele não vai chegar até você porque ele vai ser transferido por causa de crises. E também está relacionado à soberania política.
E obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Caiane Coutinho e eu vou falar sobre o cenário recente da exportação aeroviária. Bom, a partir dos anos de 1980, as vantagens comparativas voltaram a ganhar força com a liberação do comércio em países em desenvolvimento. Esses países, como a China, a Índia, passaram a ter um lugar de destaque na exportação de produtos intensivos em trabalho não qualificado, incluindo os manufaturados. Bom, já os países ricos, eles são mais vantajosos nas exportações que dependem da mão de obra qualificada. Olá, meu nome é Anderlânia e hoje eu vim falar sobre o modal aeroviário. Bom, o que consiste o modal aeroviário? Consiste no transporte de mercadorias e pessoas através de aeronaves. O primeiro transporte considerado um meio de transporte aéreo foi o nosso balão de fogo, lançado em 1783. Bom, logo após isso, no começo do século XX, houve uma corrida para inventar uma máquina que fosse mais pesada que o ar e que tivesse o sucesso de voar pelos céus. Logo mais, os irmãos Wright, americanos, lançaram um projeto em 1903, cujo avião projetado tiveram sucesso no projeto, mas porém, depois de várias modificações, uma delas foi o implante de uma catapulta. Bom, esse voo deles tiveram sucesso e voou por 12 segundos a 37 metros de distância. Logo após esse projeto, em 1906, o nosso brasileiro Alberto Santos Dumont, ele também lançou um avião. Esse avião também, do nosso Alberto, ele teve sucesso, voando a 60 metros de distância. Vale ressaltar que o avião utilizado pelo nosso Alberto, ele teve um nome chamado como 14 bis pelo próprio Alberto. Bom, trazendo o nosso modal aeroviário para o nosso Brasil, é que ele chegou na década de 1920. Vale ressaltar uma empresa que ela é muito conhecida no nosso país, que se chama Infraero. Ela é federal, ela é responsável por mais de 60 aeroportos do nosso país e possui sede em diversos estados, cujo ele seja Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, trazendo também umas vantagens e desvantagens do nosso modal, é que por vantagem ele possui uma agilidade no transporte, por conta de seu percurso se tornar menor durante a agilidade no tempo. E trazendo uma desvantagem é que o nosso modal aeroviário ele vai apresentar competitividade. Como assim? É porque todas as empresas que possuem o seu trabalho como aeroviário, elas sempre vão estar procurando se modernizar, procurar algo novo, algo a melhorar. E assim, toda empresa, quando ela vai procurando a modernização, ela vai avançando. E assim aumenta mais a competitividade entre todos. Então é isso, espero ter ajudado em alguma explicação, em algum esclarecimento sobre o modal aeroviário.